Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que era sobre a nossa revisão referente à função modular. A primeira questão da Universidade Federal do Pará, o gráfico da função, cujo gráfico aparece abaixo. Aí você observa o gráfico dessa função, né? Pergunta se esse gráfico tem domínio do conjunto dos números reais, se tem conjunto imagem, o conjunto dos números reais positivo, não nulo. A letra C diz que essa função é definida por f de x igual ao módulo de x sobre x. A letra D diz que a função é definida por f de x igual a módulo de x se o x for maior ou igual a zero. E a letra E diz que ela é definida pela função f de x igual a x sobre o módulo de x quando x é maior do que zero. Bem, vamos então testar, vamos fazer assim, alguns itens, né? Primeiro eu tenho que observar que essa função ela está definida apenas para x maior ou igual a zero. Por quê? Porque o gráfico dela ela começa na origem e pega apenas o lado positivo do eixo x. Se ela está definida apenas da origem em diante, da origem para o lado positivo do eixo x, o domínio dela não é o conjunto dos números reais. Então você já observa que o item A ele não é verdadeiro. Bem, a imagem dessa função ela compreende o conjunto dos números reais positivos e o zero. Por quê? Porque você pode observar também que a imagem dessa função ela pega apenas da origem para cima. Ou seja, ela pega apenas da origem em direção à parte positiva do eixo y. Então, ela só vai pegar os y positivo e o zero. Com isso, então, a gente percebe aí que o item B é falso. Por que o item B é falso? Porque o item B fala que o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números reais positivos não nulos. Esse asterisco ele exclui o zero. E a gente percebe que o zero ele não está excluído da imagem, porque a origem faz parte do conjunto imagem. Bem, vamos agora testar outro item, né? Vamos observar o gráfico ao lado. Quando a gente observar, a gente vai perceber que ele se trata do ramo direito do gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Bem, se você pegar e traçar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x, como é que eu traço? Eu traço o gráfico da função f de x, que seria esse, certo? Pego então o gráfico da função f de x igual a x e vou rebater, vou refletir a sua parte negativa. Quando eu faço a reflexão da sua parte negativa, o lado direito dele, o ramo direito dele, vai ficar exatamente sobre o gráfico da função f de x igual a x. Então fica como já está. E aí você vai ter que o lado refletido, que é o lado esquerdo, que é dessa forma. O que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que o gráfico que eu tenho no item A é o lado direito, ou seja, é o ramo direito desse gráfico da função f de x igual ao módulo de x. E se ele for o ramo direito é para x maior ou igual a zero. Como é que você pode perceber isso? Você pode perceber, por exemplo, que nesse gráfico a gente vai ter o módulo do lado direito coincidindo exatamente com o módulo que eu tenho no gráfico da primeira questão. Dessa forma, então, você tem a função f de x igual ao módulo de x para x maior ou igual a zero. Ou seja, apenas para o seu lado direito, incluindo a origem. E dessa forma, o item correto é o item D. A segunda questão do item de São Paulo, sabendo que as soluções da equação módulo de x ao quadrado menos módulo de x menos 6 igual a zero são raízes da equação x ao quadrado menos ax mais b igual a zero, pode-se afirmar que os valores de a e b são quantos? Então, nós queremos descobrir quantos são os valores de a e de b. Eu só posso descobrir os valores de a e de b se eu primeiro tiver as soluções da equação módulo de x ao quadrado menos módulo de x menos 6 igual a zero. Porque as soluções desta equação, elas são raízes da equação x ao quadrado menos ax mais b igual a zero. Então, nosso primeiro passo, descubra as soluções da equação modular. E como é que eu descubro as soluções? Primeiro eu vou fazer a troca de variáveis. Eu vou dizer que y é igual ao módulo de x. Fazendo isso, então a nossa equação modular, feita a substituição, ela vai ficar y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero.
Como isso aí é uma equação do segundo grau, a gente sabe resolver, nós vamos ter aí que o item A, que o termo A é 1, o termo B é menos 1, o termo C é 0. Então eu vou pegar agora a fórmula de delta e vou fazer a substituição. Vai ficar então o B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 6 dá 24. De maneira que o delta é 25. Bem, se o delta é 25, então agora eu vou pegar a fórmula de Bhaskara, adaptada, né? Y igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vai ficar y igual a menos o B, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos e menos dá mais, então vai ficar 1 positivo, mais ou menos o 5, que é a raiz do 25, sobre 2 vezes 1, que é 2. Quebra em dois cálculos. O y' ele vai ser 1 mais 5 dividido para 2. Isso vai me dar 6 dividido para 2, que é 3. O y, duas linhas, é 1 menos 5 dividido para 2. Isso dá menos 4 dividido para 2, que é menos 2. Só que eu não terminei, porque eu encontrei os valores de y. Mas se lembrem que o que eu quero descobrir são os valores de x. Então agora vamos destrocar as variáveis. Como a gente sabe que y é igual ao módulo de x, para y igual a 3, nós vamos ter que o módulo de x é igual a 3. Então você retira o x do módulo e coloca mais ou menos do outro lado. Logo você vai ter que o x é mais ou menos 3. Por outro lado, para o y igual a menos 2, a gente vai ter que o módulo de x é igual a menos 2. E como nós sabemos que nenhum módulo dá negativo, todo módulo dá positivo, então você vai escrever que não existe x pertencente aos reais, de modo que o módulo dele dê menos 2. Então, dessa segunda solução, eu não tenho nenhuma solução para a minha equação modular. As únicas soluções que eu tenho, elas vêm do y igual a 3, que com isso eu tenho que o x é igual a mais ou menos 3. Dessa forma, então, as soluções da equação modular são menos 3 e 3. Bem, mas para que eu quero as soluções da equação modular? Porque a questão fala que elas são raízes da equação x ao quadrado menos ax mais b igual a 0. Se elas são raízes, eu vou poder substituir elas lá. Então, substituindo, né, como elas são soluções dessa equação, eu vou poder substituir os valores na equação e a partir daí eu vou poder montar um sistema. Bem, para x igual a menos 3, substituindo na equação x ao quadrado menos ax mais b igual a 0, nós vamos ter menos 3 ao quadrado, menos a vezes menos 3, mais b igual a 0. Menos 3 ao quadrado é 9, menos e menos dá mais, a vezes 3 dá 3a, mais b igual a 0. Jogo o 9 para o outro lado com o sinal trocado, então a gente observa que 3a mais b é igual a menos 9. Cheguei à primeira equação do meu sistema. Vamos procurar a segunda equação. Então agora para x igual a 3, substitua 3 na equação, vai ficar 3 ao quadrado, menos a vezes 3, mais b igual a 0. 3 ao quadrado é 9, menos 3a mais b igual a 0. Passo o 9 para o outro lado com o sinal trocado, então nós temos que menos 3a mais b igual a menos 9. Bem, com essas duas equações, eu monto o sistema. Está aqui o nosso sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. 3a mais b igual a menos 9 e menos 3a mais b também igual a menos 9. Nesse sistema, por exemplo, eu posso fazer pelo método da soma, somando membro a membro. 3a menos 3a vai cancelar. B mais b dá 2b. E menos 9 com menos 9 dá menos 18. Se 2b é igual a menos 18, então b é menos 18 dividido para 2, que é menos 9. Ou seja, nós já descobrimos quanto é o valor de b. O b é menos 9. Para descobrir o valor de a, eu substituo em qualquer uma das duas equações. Por exemplo, na primeira, 3a mais b igual a menos 9. Então, 3a mais o b, que é menos 9, igual a menos 9. Passo o menos 9 para o outro lado com o sinal trocado. Então, 3a é menos 9 mais 9, ou seja, 3a é 0. Se o 3a é 0, então o a é 0 dividido para 3, que é 0. Bem, com isso, então, a gente percebe que o a é igual a 0
e o B é igual a menos 9, e o item correto é o item D. Terceira questão da US. Dados os conjuntos, o conjunto A, que é o conjunto dos x pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que o módulo de x menos 5 é menor do que 3, e o conjunto B é o conjunto dos x também pertencente aos inteiros, tal que o módulo de x menos 4 é maior ou igual a 1, a soma dos elementos de A interseção com B é igual a quanto? Então, o que a questão pede? Ela pede a soma dos elementos da interseção desses dois conjuntos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar os dois conjuntos, A e B. Depois que eu tiver os dois conjuntos A e B, eu faço a interseção entre eles. Obtida a interseção, eu posso somar os seus elementos. Bem, para determinar os conjuntos A e B, nós vamos ter que resolver cada inequação modular. Resolvendo a inequação, pegando o conjunto A, que é o conjunto dos x pertencente aos inteiros, tal que o módulo de x menos 5 é menor que 3, você tem a inequação modular, módulo de x menos 5 menor do que 3. Se lembrem, inequação modular, quando eu tenho um sinal de menor que um número positivo, relembrem da estratégia de resolução. Como aí é menor do que 3, eu coloco menos 3 antes, coloco 3 depois, tiro o x menos 5 do módulo e coloco entre o sinal de menor que. Então vai ficar menos 3, menor do que x menos 5, menor do que 3. Agora a gente vai isolar o x. Como é que isola o x? Cancelando quem está atrapalhando. O menos 5 está atrapalhando. Para você cancelar o menos 5, eu tenho que somar 5. Então você vai pegar e somar 5 nas três parcelas. Vai ficar menos 3 mais 5, menor do que x menos 5 mais 5, menor do que 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2 positivo. Cancelo o menos 5 com mais 5, então vai ficar 2 menor do que x, menor do que 8, já que 3 mais 5 é 8. Bem, como nós temos que o conjunto A é um conjunto de números inteiros, já que 2 é menor do que x, que é menor do que 8, então já dá para a gente saber quem é o conjunto A. São os números inteiros entre 2 e 8, ou seja, são os números 3, 4, 5, 6 e 7. Este é o conjunto A, ou estes são os elementos do conjunto A. De maneira equivalente, eu faço para o conjunto B. É o conjunto dos x pertencente aos inteiros, tal que o módulo de x menos 4 é maior ou igual a 1. Então, a gente vai resolver a inequação modular, módulo de x menos 4 maior ou igual a 1. Relembrem da estratégia. Quando eu tenho um sinal de maior que e depois dele tem um número positivo, eu vou quebrar em dois cálculos. Eu vou tirar o x menos 4 de dentro do módulo e vou dizer que x menos 4 é menor ou igual a menos 1 ou x menos 4 é maior ou igual a 1. Sempre essa estratégia funciona. Agora, então, a gente separa em dois valores. Eu pego, por exemplo, que x menos 4 é menor do que menos 1, jogo 4 para o outro lado com o sinal trocado, então x é menor ou igual a menos 1 mais 4, logo x é menor ou igual a 3 positivo. Resolvi a primeira parte. Bora para a segunda parte. A segunda parte é x menos 4 maior ou igual a 1. Jogo 4 para o outro lado, então vai ficar x maior ou igual a 1 mais 4, logo x maior ou igual a 5. Ou seja, nós temos que o conjunto A ele é formado pelos números inteiros menores ou iguais a 3, maiores ou iguais a 5. Traduzindo, no conjunto B, não é conjunto A, no conjunto B, o único número inteiro que não faz parte é o 4, porque ele pega qualquer número do 3 para trás, né? Qualquer número do 3 ou menor do que o 3, e qualquer número do 5 em diante. Então apenas o 4 é o único número inteiro que não faz parte do conjunto B. Dessa forma, então, eu posso dizer que o conjunto B é esse conjunto aí. Vejam que eu coloquei reticências no começo e no final para dizer que ele é infinito para o começo e para o final também. E aí vejam que o único número inteiro que não faz parte dele exatamente é o 4. Bem, descoberto que é um conjunto A e que é um conjunto B, eu faço a interseção entre eles. Lembrando que a interseção são os elementos que se repetem. Os elementos que se repetem no conjunto A e no conjunto B são os elementos 3, 5, 6 e 7.
a questão pede a soma deles. Então, somando 3 mais 5 mais 6 mais 7, nós obtemos 21. Se a soma é 21, o item correto é o item C. Quarta questão da Federal do Piauí. O conjunto S das soluções da equação menos 2 mais 2x igual ao módulo de 3x menos 2 é. Então, nós queremos resolver esta equação modular. Nós vamos ter que, se menos 2 mais 2x é igual ao módulo de 3x menos 2, eu posso inverter e dizer que o módulo de 3x menos 2 ele é menos 2 mais 2x. Como é que você resolve esse tipo de equação modular? Tira quem está dentro do módulo e coloca mais ou menos do outro lado. Então vai ficar 3 menos 2 é igual a mais ou menos 2 mais 2x. E agora você quebra em dois cálculos, um com mais, outro com menos. O cálculo com mais, já que o mais não altera resultado, vai ficar que 3x menos 2 é igual a menos 2 mais 2x. O mais não altera sinal, então foi só colocar o que estava entre parênteses, menos 2 mais 2x. Letra de um lado, número do outro. Então, 3x menos 2x é igual a menos 2 mais 2. 3x menos 2x dá x, menos 2 mais 2 é 0. Então, a gente obtém como candidata a solução x igual a 0. Agora, nós vamos trabalhar com menos, o outro cálculo, né? 3x menos 2 igual a menos, o que está entre parênteses, que é menos 2 mais 2x. Lembrando que esse menos troca o sinal de quem está dentro do parêntese, então vai ficar 3x menos 2 igual a 2 menos 2x. Letra de um lado, número do outro, então 3x mais 2x é igual a 2 mais 2. Logo, 5x igual a 4, portanto x é igual a 4 sobre 5. Bem, nós encontramos duas candidatas à solução, 0 e 4/5. Mas calma por enquanto, não é para marcar ainda o item C. Se lembrem que nesse tipo de equação, nesse tipo de resolução, quando você tem incógnita dentro do módulo, incógnita fora do módulo, podem aparecer soluções estranhas. Podem aparecer soluções que não são soluções da equação original. Então a gente vai ter que testar. Então, testando as soluções, né, para a gente ver se tem alguma solução estranha, testando x igual a 0. Eu vou pegar a equação que eu tinha e vou trocar o x por 0. Resolvendo, 2 vezes 0 dá 0, então vai ficar menos 2 mais 0, é igual ao módulo de 3 vezes 0 dá 0, menos 2. Menos 2 mais 0 é menos 2, 0 menos 2 dá menos 2. Então a gente percebeu que menos 2 é o módulo de menos 2. Isso é falso. O módulo de menos 2 é 2 positivo. Jamais um módulo pode ser negativo. Isso quer dizer, então, que a solução x igual a 0, ela não faz parte do conjunto de solução. Eu vou ter que descartar. Testando agora a solução x igual a 4/5, você pega a equação original e troca o x por 4/5. Vai ficar menos 2 mais 2 vezes 4/5 igual ao módulo de 3 vezes 4/5 menos 2. Bem, 2 vezes 4/5 dá 8/5 e 3 vezes 4/5 dá 12/5, já que 3 vezes 4 dá 12. Então vai ficar menos 2 mais 8/5, isso é igual a 12, ao módulo de 12/5 menos 2. Esse menos 2, para igualar os denominadores, eu posso escrever como menos 10 sobre 5. Então fica menos 10 sobre 5 mais 8/5 é igual ao módulo de 12/5 menos 10/5. Juntando então agora os numeradores e repetindo os denominadores, eu vou obter que menos 2/5 é igual ao módulo de 2/5. Isso também é falso, porque o módulo de 2/5 é 2/5 positivo. Bem, as duas candidatas à solução, quando eu fiz o teste, deu um teste falso. Isso quer dizer que elas não são soluções e que, portanto, o conjunto solução é o conjunto vazio, já que elas não são solução. E a resposta correta é o item E. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula de correção. Até a próxima.